Olá amigos do canal Frucafé no YouTube, que bom estar aqui de volta com vocês e nós seguimos a nossa série sobre cacau e hoje nós vamos tratar um tema muito importante que é como irrigar de forma correta uma lavoura de cacau. Nós estamos aqui com o Walter da Dalto, já tivemos aqui há alguns meses falando de espaçamento, né Walter? Sim. Que bom estar aqui de volta. Prazer. Você não é um cacauicultor de raiz, né Walter? Nós já falamos sobre isso. Foi, verdade. Mas resolveu plantar cacau aqui há 10 anos. 10 anos, né? Foram 26 hectares? 22. 22. Muito bom. E na hora de montar o projeto de irrigação, Walter realmente pensou em contratar um profissional, né? Uma empresa que trata a irrigação como uma coisa muito séria, né? Exatamente. E é muito importante isso para a pessoa realmente ter uma produção satisfatória, até mesmo para também não gastar água de forma inadequada, né? Exatamente. E para isso então, né, Walter, nós vamos falar aqui com o nosso amigo Elídio Torresani, engenheiro agrônomo, empresário da área de irrigação e um dos maiores especialistas que eu conheço no Brasil sobre irrigação. Elídio, quantos anos de profissão? Eu formei em agronomia em 82, então 39 anos já de estrada. De agronomia. Em irrigação, cerca de 30 anos, né, de irrigação. A Hidra, né, Irrigações, que é a sua empresa. A empresa está fazendo 25 anos, né? Eu tive outras atividades envolvendo irrigação antes de abrir a empresa, né, comercial. A Hidra hoje atua no Espírito Santo, sul da Bahia. A gente começou aqui no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, mas hoje a gente atende todo o território nacional. Nós temos projetos em vários estados do Brasil. Inclusive nós tivemos uma experiência com cacau fora do Brasil. A gente montou uma unidade experimental numa universidade em Trinidad e Tobago. Então, nós tivemos uma experiência internacional já de instalação de irrigação. É a origem do TSH 1188, né? Exatamente. Que a gente usa como porta-enxerto hoje, né? Elídio, eu sempre gosto de falar com você porque você tem um conceito sobre a utilização da água, né? Utilização responsável da água, né? Isso é uma coisa muito importante, né? É lógico, o nosso principal insumo é a água. Sim. Né? E a água é um recurso natural, ao contrário do que se imaginava no passado, mas hoje a gente tem ciência de que esse recurso é finito e é infelizmente mal distribuído. Então o uso da água é um conceito que tem que ser divulgado, discutido e repensado a cada momento, porque é um recurso extremamente escasso hoje a nível de planeta. Aqui na nossa região, felizmente, a gente goza de uma condição um pouco diferente do resto do Brasil e do mundo. E o Brasil diferente do resto do mundo. Então a gente tem o privilégio de estar num local com bastante disponibilidade hídrica, né, e bastante recurso hídrico para fazer uso em irrigação. Você sempre falou muito da empresa que você trabalha, que você representa, vende os produtos, né, que é a Netafim, que vem de Israel, né? Sim. Que é um deserto. Então, ou seja, nada melhor do que aprender com essa turma do deserto sobre irrigação, né? Exatamente. Cada gota é importante. Exatamente. Em função da escassez da água no estado de Israel, eles desenvolveram, né, o sistema mais moderno que existe de irrigação e mais econômico, né, no sentido de uso de água, que é o gotejamento. Pois é. E há muita lenda sobre o cacau, né? O cacau milenarmente foi produzido sem irrigação, né? E aqui no Espírito Santo a gente sempre teve mais de 2.000 hectares de cacau no meio da mata, né? Mas de 2002, 2004 para cá começou a surgir as roças, né? Como a roça do Walter, que é 100% a pleno sol, né? E aí foi aonde você entrou com esse projeto, esse conceito de irrigação com utilização de água de forma mais sustentável, né? E colocando gotejamento. Muita gente na época falou que gotejamento não ia funcionar em cacau, né? Eu lembro disso. Exatamente. Esse conceito, né, como todo conceito muito moderno, ele balança as estruturas, né? Tudo que é muito novo assusta. Né? E a proposta do gotejamento é uma proposta realmente muito ousada, do ponto de vista tecnológico, né? A gente fala de irrigar parte da área só,
fala de estabelecer um vínculo, uma relação com o sistema radicular da planta que você precisa conhecer profundamente, porque todo processo muito eficiente, ele é de alta tecnologia e ele precisa ser monitorado muito de perto, né? Porque senão os erros acontecem. De uma região para outra, de um solo para outro, tudo isso interfere na irrigação. Às vezes a pessoa pergunta aqui no canal, Eli, quantas horas eu deixo ligado as pessoas de 40 litros no pé de cacau, ou um gotejador de 2 litros a cada meio metro, né? Quantas horas eu deixo ligado no pé de cacau, no pé de goiaba, no pé de laranja, né? Sim. Não existe uma receita pronta, porque existe umidade relativa do ar, tem muita coisa que interfere nisso, né? A definição do sistema de irrigação e, por consequência, do emissor que você vai usar, sim, no nosso caso aqui o emissor é um gotejador, mas poderia ser um microaspersor, poderia ser um aspersor, isso tudo tem que ser muito bem analisado em função de diversos fatores. Tem um fator climático, sim, que define a quantidade de água que você vai precisar botar nessa planta, e isso aí muda de região para região, né, porque é climático. Tem o fator solo, né? O tipo de solo deve tutoriar a escolha do emissor, para isso precisa ter conhecimento científico, né, para fazer essa analogia. E tem o fator qualidade de água. Sim. Né? Em algumas regiões a gente não consegue fazer uso do gotejamento em função da qualidade de água. A região tradicional de cacau aqui no município de Linhares é a região que margeia o Rio Doce, são as ilhas do Rio Doce, né, são solos de aluvião. Que foram formados na sua gênese lá atrás por depósito de água através do Vale do Rio Doce, enfim. E nós temos águas subterrâneas nessa região de altíssimo teor de ferro, né? Esse ferro é um problema muito grave no entupimento dos emissores. Sistema de irrigação em geral, né? O sistema de irrigação em geral. O gotejamento, nesse caso, seria o mais crítico. Então, em algumas regiões aqui do nosso município que tem cacau, a gente não consegue usar gotejamento por causa de qualidade da água. Isso é só um exemplo que eu estou citando. Esses fatores têm que ser muito bem pensados. Bom, uma coisa importante, né, Elídio? Desde o pequeno produtor que vai colocar de 1 a 2 hectares de cacau, ou 5 hectares, ou 10, aí tem um médio produtor, né, que vai colocar 20, 50 e assim vai, outros vão colocar 100, né? Tem que saber que fonte de água ele tem, né? Um produtor vai ter um rio, outro vai ter um córrego, outro vai ter um lago, outro vai ter uma nascente. E aí, contratar um profissional para fazer essa matemática, né? Lógico. Eu costumo dizer o seguinte, essa conta, ele está começar de trás para frente. Não é quanto de terra eu tenho para plantar, sim, é quanto de água eu tenho para irrigar. Então, o tamanho do seu investimento no plantio tem que ser proporcional àquela quantidade de água que você tem. Né? Mesmo que você tenha à sua frente um rio enorme, isso existe um processo legal para você ter direito de uso dessa água. Okay. Qual o volume de água que você tem direito a uso, né? E que seria o processo de outorga. Isso tem que ser perguntado, isso tem que ser questionado, isso tem que ser debatido, né? Porque não adianta você ter o Rio Doce, por exemplo, que você não vai ter direito de captar 100% da água do Rio Doce. Certo. Né? Em tese, você tem direito de captar 30% daquela vazão média anual da água que passa em frente ao ponto que você quer captar. Nesse caso, entrando agora em detalhes mais específicos, aqui o caso do Walter, né, Walter? Vocês optaram por um reservatório, né? Sim. Aqui nas nossas costas está a Lagoa Juparanã, que é a maior lagoa, das maiores do Brasil, né, de água natural. Então esse depósito aqui é para quantos milhões de litros d'água, Walter? Aqui 2.700.000 litros. O projeto dele aqui é para quantos hectares, Elídio? Seriam 44 de cacau e mais 22 de café, então 66 hectares aproximadamente. Sim. Por que fazer o depósito e não ter um bombeamento direto da lagoa aqui para o cacau e para o café? Essa questão de ter o tanque ou não ter o tanque também é um processo que tem que ser discutido caso a caso. Certo. No caso do Walter aqui, como a gente tem 3 projetos completamente diferentes, com idades diferentes, demanda hídrica diferente, essa dinâmica de uso da água, ela é diferente do captado lá embaixo. Certo. Então hoje a gente teria que ter 3 bombas lá embaixo alimentando esses 3 projetos,
né, de forma simultânea e de forma diferente um do outro, ou a gente teria que ter um reservatório aqui que permitisse e flexibilizasse essas operações sem muito transtorno, né? Além disso, a gente tem que levar em consideração outras coisas, por exemplo, qualidade de água. Certo. Esse reservatório, ele se presta para economia de energia, porque a gente tem transposição de lá para cá em momentos que a energia é mais barata. Ok, à noite. E eu tenho a pressurização em momentos que a energia é um pouco mais cara. Então a conta de energia dele cai um pouco por conta disso. Um outro fator é a oportunidade de fazer um pré-tratamento da água. Apesar dele captar numa lagoa enorme, que tem uma qualidade de água excepcional, ele capta num apêndice da Lagoa do Paraná, que é uma água com nível de matéria orgânica muito elevado. Então a gente tem a oportunidade aqui de lá na entrada fazer uma oxidação e uma oxigenação dessa água para aumentar a velocidade de decomposição dessa matéria orgânica e de outros elementos que não são favoráveis, ferro, manganês, etc. Então a gente faz um pré-tratamento. Depois dessa aeração e oxidação, a água tem um tempo de decantação aqui para depois ser usada. Na imagem dá para ver que o tanque está um pouco baixo hoje, propositadamente, Henrique. Eles estão fazendo isso como isso que faz parte de um plano de manutenção. Ok. Periodicamente eles têm que limpar esse tanque para remover esse depósito que decantou. Que acontece exatamente ao longo do tempo. As bombas da central aqui de distribuição de água, quer dizer, ela está captando um pouco acima do fundo então. Exatamente, né? E daqui a pouco vão ter que ser desligadas, né? E aí entra a turma fazendo a limpeza do tanque para remover esse decantado. Tem profundidade ideal de reservatório? Rapaz, como é um processo de decantação, tanques muito rasos e circulares não se prestam muito a isso, porque a água fica com muita energia e as partículas têm densidade muito parecida com a da água, então elas não decantam com facilidade. Então a gente opta por um tanque retangular e a seção, ou seja, as dimensões desse tanque tem que ser tal que permita uma velocidade mínima possível dessa água no deslocamento do ponto de entrada até o ponto de saída, tá certo? Senão a sujeira continua vindo. Senão a sujeira continua vindo. Falar o linguajar português sujeira, né? Mas um pequeno produtor que tem uma nascente, por exemplo, com uma vazão, um exemplo de 3 mil litros de água por hora, né? Uhum. Ele pode dimensionar o tanque dele de acordo com que ele não vai irrigar todo dia, mas essa nascente pode estar jogando ali, né? Exatamente. Estocando água por dias, né? Exatamente. Aí tem inclusive dias de chuva, né? Você está estocando água. Lógico. Aí tem esse outro lado. Não é o caso do Walter aqui, porque graças a Deus eles têm muita recurso hídrico que não há necessidade disso. Então esse volume aqui está muito mais relacionado ao tempo de decantação do que a volume de água armazenada. No caso de precisar armazenar água, a gente já chama esse tanque de tanque pulmão. Ou seja, a vazão de alimentação é inferior à vazão de saída. De utilização. Então tem que fazer conta para saber qual o tamanho que esse tanque vai ter em função da nossa expectativa de irrigação anual. Aqui na nossa região, por exemplo, o Walter e outros produtores de ponta no manejo de irrigação, eles controlam a irrigação, ou seja, eles só ligam o sistema quando os sensores de umidade do solo no campo definem que precisa irrigar. Então não existe um calendário civil de irrigação, né? A planta irriga conforme a necessidade. Exatamente, determina o momento da irrigação. Bom, em média, em função da experiência que a gente tem aqui 200 dias de irrigação, com uma média mais ou menos de 8 horas por dia. Então eu tenho mais ou menos 1.600 horas de irrigação anual, né? E isso, lógico, é sazonal. Eu tenho tempos de irrigação um mês a mês diferente. No inverno, os tempos de irrigação são muito menores, porque a demanda da planta é menor. No verão, sem chuva, é extremamente mais alto. Agora, no verão, a chance de ter chuva é maior. Então, a gente tem que ter um histórico, mais ou menos, da região para saber dimensionar esse tanque, no caso da pessoa ter uma alimentação menor do que a saída. Show de bola. Vocês estão vendo que o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Hoje nós vamos mostrar aqui a casa de bomba e vamos mostrar também no campo esses sensores que fazem esse controle da umidade, né? E hoje, Elídio, qualquer projeto, em qualquer tamanho, vale a pena botar um sistema mais sofisticado de controle, de irrigação automático, ou a partir de quantos hectares vale a pena? Porque às vezes eu vejo lá, eu vejo o cara de 2 em 2 horas pegando a moto e correndo na roça para abrir e fechar um registro, né?
Isso, se ele colocar essas horas até o final do ano, talvez daria até para montar um sensor. Fala para nós isso aí, que eu sei que você tem batido nisso, eu conheço você há mais de 20 anos e sei que você sempre diz, olha, quando você automatiza, você além de precisar de irrigação, você diminui a correria. Por exemplo, o cara está na igreja, né? Aí tem uma festinha lá, ele esquece o sistema ligado, isso tudo pode prejudicar a planta, né? Olha só, Eli, lá no início, lá atrás, as pessoas atrelavam a automação a luxo, a conforto, nunca foi isso, né? Uma máquina que funciona de forma automática é uma máquina muito mais precisa. Sim. Porque você determina um tempo, ela faz ou não faz. Ela não faz porque está com defeito, por exemplo. Sim, exatamente. Mas se ela não tiver com defeito, ela executa. O ser humano, ele é passivo de erro, né? Ele tem prioridades, né? O cara às vezes está com dor de dente, por exemplo, ele não vai fazer direito, né? É só um exemplo, lógico, e quase uma piada. Mas enfim, agora voltando para o lado técnico, a gente sabe em agronomia que a planta tem momentos preferenciais de absorção de água. Por exemplo, climas extremamente secos, com umidade relativa do ar muito baixa. Sim. Associado à temperatura muito alta, isso traz um desconforto tão grande para a planta que mesmo tendo água no solo, ela não faz uso dele. Então tem que saber a hora certa de colocar essa água. Porque às vezes você está exatamente irrigando e sobre um solo que já tem umidade. Tentando dar comida para alguém que está com muita sede, por exemplo. Exatamente. Ou o contrário, né? Exatamente. Tomou muita água e você quer que ele almoce. Eu digo o seguinte, informação quanto mais é melhor. Você pode até não fazer uso dela, mas sim, tem que ter ela na mão para você fazer a gestão das coisas. Show de bola. Vamos ali na casa de bomba e depois nós vamos para o campo mostrar a irrigação funcionando, certo, Walter? Beleza. Certíssimo. A água aqui já está caindo, ó. A água está vindo lá da lagoa, né? Aqui em Linhares realmente tem lagoa demais. São 68, muito bonita, né, Walter? Verdade. Graças Dizem que quem vem para Linhares e pisa na lagoa muda para cá. Muda? Eu vim, tomei banho uma vez e 12 anos depois eu vim embora para cá, não teve jeito. Bora lá. Ouro, graças a Deus. É isso aí. Bora mostrar a casa de bomba. Bom, pessoal, aqui o som não vai ficar muito bom porque nós estamos dentro de uma casa de bomba com ruídos de 3 bombas trabalhando. Mas vamos falar um pouquinho. Elídio, quando o Walter montou o projeto dele, a captação lá original ele fez para atender toda a área, né? Que eram mais de 60 hectares. Mas ele inicialmente só montou uma bomba aqui, um sistema de filtragem. Isso é importante, né? Lógico. Isso faz parte do processo de planejamento. Então esse projeto foi concebido para ter essas ampliações no futuro. Inicialmente, há 10 anos atrás, ele montou o projeto 1, que é o projeto de cacau mais velho. Só essa parte. Exatamente, ele montou só essa parte, mas a casa de bomba já estava pronta para receber as outras instalações. Exatamente. Aqui já é a área 2 de cacau. 2, e lá é a área 3, que é a área de café. Lá a área de café, maravilha, né? Aqui ele tem todo o sistema de filtragem, retrolavagem, tudo automático. Os filtros são essas peças que estão aqui atrás, são filtros de areia. A opção por fio de areia aqui é em função da carga orgânica da água, muito elevada, né? Poderia ser outro modelo de filtro, a gente também usa muito fio de disco. Sim. Né? São unidades autômatas, ou seja, elas são automáticas, a lavagem dela acontece com uma frequência pré-definida e por um tempo pré-definido. Ok, sozinho. Sozinho. Isso é extremamente importante. Em pleno funcionamento da irrigação, faz a lavagem. A lavagem só faz com o sistema em funcionamento. Ok. É um sistema de limpeza que a gente chama de retrolavagem. Existe um contrafluxo da água, no sentido inverso, e um elemento lava o outro. Né? Por isso que sempre aos pares aqui, ó, nunca o fio de areia poderia ser instalado com uma única unidade de tanque. Ou seja, essas 3 bombas não poderiam estar passando irrigação pelo mesmo sistema de filtragem. Isso daria errado. Não estaria. Não poderia. A não ser que fosse uma unidade de filtragem muito maior do que essas aqui. Cada módulo autônomo. Exatamente. Aqui o sistema pode estar, por exemplo, irrigando com o módulo 1 e o 3 e o 2 parado. Pode, perfeitamente. E liga sozinho e desliga sozinho. Liga sozinho, exatamente. Um fato interessante aqui é que a gente propositadamente criou projetos similares do ponto de vista hidráulico, porque no final aqui eu tenho como interligar esses sistemas. Se eu tiver pane num desses motores aqui, o motor vizinho tem condição de socorrer aquela área, né? Lógico que aí ele vai dividir o horário, mas tem condição de atender. Show de bola, né? O importante é que foi projetado tudo antes, né? Lógico, planejamento é tudo.
E aí, né, Walter, a importância de escolher um profissional bacana para fazer o projeto, né? Porque são alguns milhares de reais, né? E imagina um produtor que pega um crédito, por exemplo, para fazer um projeto desse e começar errado, se der errado, com poucos anos, né? É verdade. Esse aqui está 10 anos trabalhando. 10 anos. Deu algum problema grave até hoje? Não. É manutenção só. Se você fala, hein, doutor Eli está aqui do lado, mas muito bom, essa confiança, né, no profissional, na empresa e também no sistema, né? Às vezes a pessoa vai economizar uma peça, um filtro e depois pode danificar todo o sistema lá na frente. Tem que fazer exatamente como o profissional pede para fazer. Aqui também nós temos do lado a injeção de adubos, né? Sim. Mas nós vamos trazer o Dr. Jones aqui, que é o seu consultor, para a gente fazer um outro vídeo sobre adubação de cacau com mais detalhes. Maravilha? Maravilha. Vamos então lá para a roça ver essa água caindo na terra. Bom, a gente está no campo aqui agora, inclusive nós estivemos aqui em maio, né, Walter? E estava aqui com a banana ainda, agora você já tirou a banana. Começando a tirar. Muito bom. Esse cacau está com que idade? Esse cacau está com 1 ano e 3 meses. Vai começar a dar os primeiros frutos agora. Doutor Elídio, aqui está o tensiômetro, né? Exatamente. Os aparelhos que medem a umidade do solo. Aqui está o Marcos que faz a leitura. É diária, Marco? Diária, 3 vezes por dia. Elídio, qual a vantagem, por exemplo, de colocar um aparelho desse na roça? Esse equipamento, ele mede a tensão, a força que a água está retida no solo. Quanto menos força essa água está retida no solo, menos esforço a planta faz para retirar essa água. Certo. Então aqui a gente está com um sensor a 20 centímetros de profundidade e o outro a 40. Opa. Então a gente tem condições de monitorar o caminhamento da água no solo, né, em função da força gravitacional, né? E o Marcos, ele faz essa checagem pela manhã, meio-dia e no final do dia. Em função dos números que ele registra aqui, ele toma a decisão de irrigar ou não. Né? Por que ele faz 3 vezes por dia? De manhã cedo ele checa se a condição de irrigação que ele planejou no dia anterior é passível de execução ou não. Okay. Se durante a noite, por exemplo, tiver tido uma chuva, ele vai perceber que o nível de umidade vai estar alta, ele cancela a irrigação. Né? A leitura do final do dia dá a ele determinação de deixar o sistema no módulo automático para começar as irrigações bem na madrugada, por exemplo, 4 horas da manhã, certo. Que são os horários agora no verão, que a planta tem o maior potencial de uso de água, de 4 da manhã até as 11 da manhã. Então aproveitar esse gancho, né? Uhum. O melhor horário de irrigar é esse horário aí. É o horário do pôr de orvalho, que a gente chama em agronomia. Quando o galo começa a cantar até um pouco antes. Até começar a dar vontade de almoçar. Exatamente. Porque depois a temperatura costuma subir demais e a planta, para se proteger, ela fecha parcialmente os estômagos e para de absorver. Né? E se você vier no campo, 1, 2 horas da tarde, você vai perceber que o solo está úmido e a planta está murcha. A gente chama isso de murcha temporária. Naquele momento a planta não está fazendo uso da água do solo. Então, se o Marcos faz a coleta, ele pode evitar, por exemplo, do sistema ficar ligado aí sem necessidade, 3, 4, 6, 8 horas, você falou, né? O sistema pode estar rodando sem necessidade, quer dizer, jogando água a mais, gastando energia, né? E tudo mais. E adubo também, lixiviando, né? Lógico. Agora, existe tensiômetro também desse que fala sozinho com o sistema da bomba. Sim. Sistemas mais modernos, mais avançados, Mais que sofisticados. se o Walter quiser colocar aqui, ele pode também substituir automático. Aí precisa ter chip, tem que ter comunicação, né? Na verdade, esses sensores, né, existem outros modelos. Sim. A gente está falando de tensiometria. Pode ser tensiômetro automático, sim, pode ser um outro tipo de sensor, um sensor elétrico, por exemplo, que mede a condutância da água em função desses níveis de umidade e informa o volume de solo umedecido. É uma outra forma indireta de você determinar a umidade. A comunicação desses sensores com uma central é geralmente feita via rádio, em áreas maiores ou em áreas pequenas via cabo, tá certo? Mas são sistemas, como você mesmo disse, mais sofisticados e em função disso que requer um aporte maior
de investimento e que geralmente acontece em grandes produtores, em grandes áreas, né? Em função, para cima, em função de você diluir esses custos, exatamente. Certo. Mas um trabalho que o Marco faz, por exemplo, ele acaba se pagando porque realmente evita o exagero e o excesso, né? E um produtor que não tem o sensor, né? Não é fácil, né? É uma tarefa difícil, né? Mas existe uma forma prática que é muito usada, que a gente chama isso de teste de Kibbe, né? Na verdade, a pessoa ir junto das plantas, tirando a amostra do solo e tateando esse material. Exatamente. Teste de Kibbe por quê? Você pega uma amostra de solo, bota na mão e comprime. Sim. Né? E solta no chão a uma altura dos 40 centímetros. Esse Kibbe, se ele se estourar, se dissolver, significa que o solo está seco. Né? Se ele se mantiver preservado, o solo está na umidade ideal, desde que sua mão não esteja suja de lama. Ah, entendi. Porque tem hora que o solo está tão úmido que na hora de você apertar e fazer esse Kibbe, sai lama entre os dedos. Aí está com excesso. Aí é excesso de água. E o excesso faz tão mal quanto a falta. E se o solo for arenoso? Aí Pois mais, exatamente essa é a dificuldade. Níveis de areia e níveis de matéria orgânica alteram essa sensibilidade. Então é muito difícil você chegar nesse diagnóstico assim com pouco tempo de experiência. Solo mais argiloso tende a guardar mais água, né? Obviamente. Mas só que também tende também a ficar com excesso e prejudicar a circulação de ar no solo, né? Exatamente. Bem colocado. Por que o excesso de umidade no solo faz mal para a planta? Porque a raiz, como todos os outros tecidos vegetais, é um tecido vivo e que precisa de respirar, ou seja, precisa fazer troca gasosa. Se não tiver ar no solo... E a água tira o ar. Exatamente. Você asfixia o sistema radicular e ele morre por podridão. Por exemplo, a senhora, na hora de plantar uma plantinha num vaso, precisa primeiro furar o fundo do vaso. Sim. Né? Senão seria fácil demais. Você molhava a planta uma vez por semana, uma vez por mês, estava tudo certo. Só que quando você não fura, você impede a drenagem, você impede a aeração do solo e mata a raiz por asfixia. E no solo arenoso, o excesso tem aquela ideia de que leva a comida embora? Todos os Muito solos, arenoso, lógico, todos os solos sofrem um processo de drenagem, né, provocado pela força gravitacional. Sim. Solos mais arenosos, acontece isso com a dinâmica maior, porque a força que a água está retida nas partículas do solo são menores do que num solo argiloso ou um solo mais orgânico, né? Porque tanto a matéria orgânica como a argila tem capacidade de retenção maior do que um grão de areia, né? Pelo tamanho das partículas, que são menores. Então, num solo arenoso, a frequência de irrigação tem que ser maior do que um solo argiloso. Ok, né? entendi. E essa dinâmica da água no solo, infelizmente, arrasta para baixo, junto com a água, os sais, que são os adubos, dissolvidos na solução do solo. Esse processo de agronomia a gente chama de lixiviação. Né? Então, num solo arenoso, o processo de lixiviação geralmente é muito mais comum do que num solo pesado, num solo argiloso. Nessa roça aqui que está com cerca de 1 ano, esses dias atrás, vamos falar aí, tem umas 3 a 4 semanas antes de começar a chover, qual era a frequência aqui? 3 pulsos diários. 3 pulsos por dia, de quanto tempo? De 1 hora. De 1 hora. Essa mangueira aqui, ela tem gotejadores internos, né? Isso. A cada quantos centímetros? 50 centímetros e um gotejador de 2 litros por hora. 2 litros por hora. Quanto litro de água por hora, então, dá para oferecer por planta? Pois é. Aqui está 2,5 espaçamento, né? Até 4 por 2,5. Cerca de 10 litros por hora. Por hora. Por planta. Se colocar 3 horas, são 30 litros. 30 litros. Mas aqui no meio tem raiz que ainda nem está sendo... Aqui nem tem raiz, quer dizer, essa irrigação foi feita para atender essa planta adulta, né? Lógico. O sistema está planejado para no futuro entregar até 40 litros por planta dia, né? Lembrando daquela conversa anterior, existem dias que são tão quentes
e são tão desafiadores para a planta, que mesmo tendo potencial para jogar esse volume de água todo, a planta não responde, porque parte do dia ela está parada e ela não está absorvendo em função da demanda atmosférica ser muito maior do que a capacidade que ela tem de repor essa umidade para dentro dela. O cacau tem uma vantagem, que ele cria uma própria cobertura no solo com folha, né? Sim. Isso ameniza bastante essa questão da temperatura, né? Muito. A cobertura vegetal sobre o solo, ela é uma prática fantástica, porque ela diminui muito a evaporação da água direta do solo, né, que é uma das formas de se perder água no sistema. Nós vamos fazer a última tomada aqui do vídeo, numa área que o cacau já está com 9 para 10 anos, né? E a gente vai mostrar a mangueira debaixo das folhas, né? A importância do gotejamento, porque você tem um controle maior de umidade. Vamos embora lá então mostrar o PS319 aqui, uma área que tá com fruto, né? E mais velho. E para a gente fechar esses detalhes aí, que são muitos, né? Sim, num vídeo não dá para mostrar tudo, ainda mais com a sumidade dessa. Bora lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui agora para encerrar o vídeo numa área do cacau que já está com cerca de 10 anos, né, Walter? Exatamente. Walter, quais são seus clones preferidos? Só para dar uma deixa aqui para a turma. O primeiro é esse aqui, o PS319. PS19, né? Tá aqui. O segundo, o CCN51. Tá aí do lado E o uma terceiro, o PH16. Show de bola. Você continua ampliando as áreas com esses clones? Só com os dois. Só com PS e o CCN? PS e o CCN. PS com 70%, CCN com 20% a 30%. Aqui desde o início, Walter, você irrigou por gotejamento. Sim. É o módulo 1, né, da irrigação, que nós já mostramos lá atrás na casa de bomba. E na pior condição de seca que nós tivemos aqui de 2014, 15, 16 até início de 2017, né? Quanto de água esse cacau absorvia por dia? Chegou no máximo? Chegou no 3 pulsos por dia, né? Chegou aos 40 litros? Não, acho que 40 não, que a gente fazia com 50 minutos, né? Sim. Então ficou um pouco Esse menos de 30 período ainda. desse ano que deu muito vento e muito sol quente, 2, 3 meses atrás, aí sim a gente passou para 1 hora o pulso. Show de bola. Elidio, uma coisa que a gente, né, as pessoas perguntam, né? O investimento num projeto de irrigação é complicado falar que quanto custa por hectare, né? Porque cada situação é uma situação diferente, né? Igual o Walter que fez um investimento maior no início, agora ele está ganhando com esse investimento, que ele está montando a parte secundária, né? A parte primária você fez. Mas um projeto de irrigação bem instalado, por quanto tempo o produtor tem ele funcionando sem ter muita dor de cabeça se fizer a manutenção normal? Pois é, a empresa já está com 25 anos, nós temos inúmeros projetos trabalhando com essa vida útil, né, com 25 anos de existência. Eu tenho projetos, quer dizer, que eu projetei antes de abrir a empresa, que antecedem essa data. Então, dependendo do nível de manutenção, principalmente manutenção preventiva, que o produtor adequa ao sistema, ele pode ter tranquilamente um equipamento desse por 30 anos. Nossa, show de bola. No caso de um cacau, por exemplo, que é uma cultura que pode plantar para mais de 30 anos, né? Um sistema de irrigação bem montado. Primeiro começar com uma muda de qualidade, né? Lógico. E depois um sistema de irrigação bem montado, com certeza vai dar menos dor de cabeça, né? Com certeza. Aqui, por exemplo, é mangueira de gotejamento. Nós estamos aqui, ó, tudo coberto, né? O chão está todo coberto. O que se faz aqui no campo de manutenção, por exemplo, para que essa mangueira dure aqui esse tempo todo? Tem alguma coisa que tem que ser feita? Pois essa é uma pergunta que pode ser respondida em 2 etapas. Voltando ao tema lá do tempo de vida útil de um sistema, quer dizer, é provável, né, que ao final desses 25, 30 anos, é provável, em função de uma série de questões de manutenção preventiva, de qualidade de água e etc. Tal, que você precise substituir essa mangueira ao final desses 30 anos. Okay. O custo da mangueira dentro de uma estrutura de irrigação igual essa do Walter aqui, está em torno de 50% do investimento. Okay. Então, ele no final desses 25 ou 30 anos, ele vai substituir 50% do investimento, dando mais 20, 30 anos de vida ao mesmo equipamento. Então, é uma coisa extremamente interessante. Sob o ponto de vista de manutenção aqui no campo, o que se faz na mangueira? Existe uma ação que tem que ser feita com bastante frequência, se possível 8 a 10 vezes
por ano é a limpeza de final de linha, ou limpeza por arraste. É você, com o sistema funcionando, Ok. ir na ponta da mangueira, que está fechada, está Ok. dobrada, abrir essa mangueira e deixar a água verter por ela. Dessa forma você aumenta a velocidade no interior da tubulação, da mangueira, e ela arrasta toda aquela sujeira que está depositada no interior da mangueira, porque você altera a velocidade para mais. Então chama limpeza por arraste por causa disso, porque você tira a sujidade, a sujeira que está depositada dentro da mangueira. Isso dá longevidade ao sistema. Show. Aproveitando que nós Precisa estamos... colocar algum produto? Não. Às vezes sim, mas a grande maioria das vezes só a limpeza mecânica Resolve o problema. Agora, caso haja visualização de problema, é importante você tirar amostras da mangueira, levar para um especialista, para ele testar diversos produtos químicos. Corta um pedaço da mangueira e leva. Exatamente. E também uma amostra dessa água, pelo menos uns 10 litros dessa Porque água. pode ser uma água que tem mais minerais, outra água que tem mais ferro, e aí Lógico. realmente precisa dar um tratamento químico. Mas só Exatamente. nesse caso. No É. caso do Walter aqui, que é a água da lagoa, precisou de tratamento químico? Às vezes sim. Às vezes Né? sim. Esse Mas tratamento... não nas 8 vezes do ano. Não. Porque Isso 8 vezes dá acontece 45 dias de 2, intervalo para 3, outra. 4 vezes ao ano o uso de produto químico. Qual produto é esse? Aquele produto que melhor reage com aquela sujeira. Então Entendi. você tem que testar entre os vários produtos que existem no mercado aquele que mais se adequa à sua realidade. Né? Por exemplo, a gente tem regiões do Brasil que tem água dura ou água alcalina. Sim. Né? Aí são águas com riqueza mineral, Nordeste tem muito. exatamente, a base de cálcio muito grande. Então nesses locais o tratamento mais indicado é com ácido. Né? As sujeiras de origem mais orgânica geralmente usa peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, usa cloro, né? E também pode usar ácido. A gente precisa investigar qual tipo de sujeira que você tem para recomendar para você o seu melhor tratamento químico. Maravilha. E eu vi você mostrando aqui pro Walter, né, que está na hora de dar uma soltada na mangueira, tirar ela debaixo das folhas. Isso é importante, por quê? Existem dois riscos quando a mangueira está escondida sobre as folhas, igual nós estamos vendo aqui agora. O primeiro risco é de intrusão radicular, ou seja, quando a mangueira está debaixo das folhas, Muito debaixo, né? Quase muito em contato debaixo, com exatamente, o solo. uns 10, 15 centímetros de folha em cima, não existe luz. Se não existe luz, existe umidade, existe nutriente, vai haver desenvolvimento radicular. Até porque as folhas vão apodrecendo e vão se acumulando ao longo da mangueira, Se né? a gente futucar aqui, a gente vai ver muita Sim. raiz, né, nessas folhas que estão apodrecendo. Essas raízes, em algumas condições, né, que você, por exemplo, interrompeu por um período longo a irrigação, elas podem entrar no gotejador e entupir o gotejador de fora para dentro. A gente chama isso de intrusão radicular. Isso é possível em alguns gotejadores. Existem gotejadores que são especiais, que não permitem que isso aconteça, né? Mas no caso específico do Walter aqui, o modelo de gotejador que ele usa é passivo de acontecer essa intrusão radicular. Uma outra coisa que mais estranha que pareça, existe caso, né, o Walter já teve aqui numa área mais próxima da mata, de ataque de cupins Nossa. na mangueira. Né? É uma coisa louca, cupim furando polietileno, mas acontece, existe, já vi isso centenas de vezes, né? E isso só acontece porque a mangueira está escondida debaixo das folhas. Se você levanta essa mangueira, expõe ela à luz, você evita a intrusão radicular e evita ataque de cupim. Então é importante que a mangueira fique sobre as folhas e não sob as folhas. A gente sabe que tem produtores que têm aspersores no cacau, né? E sofre muito, né? Porque na hora de podar, um galho cai, pisa em cima. É difícil, então no caso do gotejamento é muito mais prático, né? Para fazer as manutenções da roça, né? E também do pomar. Do pomar, porque da irrigação. Por quê? Porque umas pessoas tomam para um lado, tomam para o outro, quebra, né? E aí tem a colheita do fruto, né? Tem a poda, então realmente o sistema de irrigação. Outra coisa que às vezes, Walter, a gente falando aqui, né? Aqui é 3,5, né? Por 4 e 3. 3,5, 4, 3,5. Não, desculpa, 3, 4, 3, 4. E 2,5 de pé a pé. 2,5. Na área nova você já colocou tudo 4 por 2,5, né? E aí às vezes você está colocando a mesma quantidade de planta por hectare, mas está economizando 25% de mangueira. Se eu considero, por exemplo, 3 por 3, eu tenho mais de 3.000 metros de mangueira por hectare. Sim. Se eu considero 4 por 2,5,
eu tenho 25%, até um pouco mais, de menos mangueira. Se eu considerar, doutor Elídio, que você falou que 50% do custo da troca é mangueira, então vale a pena pensar. E sem falar, que nós já falamos, né, Walter, da outra vez aqui, que quando você coloca aqui, por exemplo, nesse corredor de 3 metros, você tem mais dificuldade, não consegue passar uma máquina, né, e tal. E aí tá mais, ali você consegue passar, às vezes tem que pulverizar, às vezes na hora de colher, às vezes de roçar, que às vezes a pessoa tem também uma área inicial com capim, né, um pasto e tal. Então realmente o espaçamento é importante, o sistema de irrigação, a muda é importante, o sistema de irrigação também bem instalado, muito importante. Pessoal, muito obrigado, Elídio Torresani, sócio proprietário, mais de 30 anos, né, mais de 40 anos de história como profissional, mais de 25 anos como empresa, Hidra Irrigações. Nós vamos deixar o contato aqui na descrição para que vocês possam perturbá-lo, né? E quem sabe chamá-lo para fazer uma avaliação de um possível projeto. Brasil todo, Elídio? Brasil todo. Até fora do Brasil, como eu acabei de falar. Ó, temos bastante visualizações em Portugal, Estados Unidos e Japão no canal. E também em Angola, né? Moçambique. Walter, muito obrigado por, de novo, ceder aqui o espaço fiz da sua fazenda para a gente fazer vídeo. Com certeza voltaremos, né? Ele tem um trabalho aqui bacana com fermentação, a gente volta outro dia para fazer. Esse foi mais um vídeo do canal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui sua curtida, compartilha com seus amigos que querem iniciar um processo de plantio de cacau. Não esqueça, pessoal, de acessar a playlist de cacau. O terceiro item ali, quando você abre o canal, ali já tem mais de 10 vídeos sobre cacau, sobre muda, sobre poda, sobre outros assuntos, e hoje nós falamos especialmente sobre irrigação. Vamos voltar a falar que isso é um assunto bastante complexo e extenso, né? E toque aqui no sininho, se inscreva no canal, toque no sininho para você receber aviso toda segunda e quinta quando nós colocamos um novo vídeo no ar no canal. E se você está no Brasil todo e quiser comprar de 10 mudas, não esqueça de acessar a empresa parceira da Frucafé, asplantasonline.com.br, e você pode comprar de 10 mudas que a transportadora vai entregar na sua casa. Grande abraço a todos, obrigado, Walter, obrigado, doutor Elídio, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. Gente.